tantas profanações. Porque elas não sabem o que é satanás. Simples assim. Quando... Você é para gravar eu, é? Vou botar bem aqui. Melhor, né? Aí eu trouxe o bolso que é para gravar mesmo. Então o que acontece? Quando nós vemos as pessoas cometerem os abusos, é impossível você dizer certos abusos são cometidos por pessoas que sabem que aquilo é um abuso. Certo? Então eu vim e falei sobre as excelências da Santa Missa, o livro de São Leonardo de Porto Maurício, que eu recomendei, não sei se alguém leu, porém, se não leu, leiam, tá? Eu mudei completamente a minha visão de Santa Missa depois daquele livro. As excelências da Santa Missa. Tem um PDF para baixar no Google. Você bota as excelências da Santa Missa e tem lá em PDF. São Leonardo de Porto Maurício. São Leonardo de Porto Maurício é um franciscano, um frade, né, que chegou, né, ao cerne da Santa Missa, quando ele fala das excelências da Santa Missa. Então, quais são as excelências da Santa Missa? O ministro, o sacerdote está lá, então ele já falava que o sacerdote está na pessoa de Cristo, né? Então, o mesmo Cristo é o sacerdote e é a vítima. Então, não tenham medo de serem católicos. Não tenham medo de falar palavras católicas. Nós não somos protestantes. Deus o livre guarde de ser protestante e perder o céu. Sabe por quê? Porque o protestante só ganha o céu se ele for de duas coisas. Ou se ele se converter e virar católico, ou se ele for ignorante e invencível. Se ele não for ignorante e invencível, se ele não quiser virar católico, ele não ganha o céu. E não tem essa, filhinho. Por quê? Porque Jesus disse, o galho que for cortado da videira vai ser queimado. E acabou. Se tem alguém aqui que acredita que a Igreja Católica não é a videira, ou acredita que a Igreja Católica é só um dos galhos da videira, por favor, se levante e vá embora. Estou falando para católicos ou não? Estou, né? Desculpa, eu não estou sendo grosso não, eu estou sendo realista. Por quê? Porque as pessoas não querem mais escutar a verdade. As pessoas querem escutar um alívio, um refrigério para a própria consciência. Então, quando eu falei de Santa Missa aqui, que eu falei dos detalhes de Deus, porque vocês serão acólitos, os acólitos têm que prestar atenção nos detalhes. Detalhe, porque a medida de 2 dedos da terceira toalha do altar, que são 3 toalhas, então tem a menorzinha toalha aqui que vai ficar, a medida de 2 dedos, não, você vai ficar preocupado, tem gente morrendo de fome na África, aí você está preocupado com uma medidazinha de 2 dedos, eu dei 4 passagens bíblicas, a primeira foi a Arca de Noé, a segunda foi a construção do Templo de Salomão, que Davi recebeu todas as instruções, mas não ousou tocar em uma pedra porque dizia que tinha pecado, e mandou o Salomão fazer, né? A Jerusalém celeste, e teve outro que eu não lembro mais não, esqueci. Tanto faz, essas 3 resolvem. Por que eu estou falando disso daí? Porque se você for ler essas 3 passagens das Escrituras, vocês vão perceber quanto Deus é detalhista. Percebam quanto Deus é detalhista. Deus diz, olha, tem que ser nessa medidazinha, filho. Nem 1 centímetro para lá, nem 1 centímetro para cá. Deus é detalhista. Deus é o primeiro detalhista. O primeiro que deu o exemplo. Sejam detalhistas, sejam cuidadosos. Na minha comunidade católica, servos de São José e do Santíssimo Sacramento, nós aprendemos como servos e filhos espirituais de São José, que São José, a grande missão, apesar dele ter inúmeras facetas dessa missão, mas a grande missão do grande patriarca São José é a de cuidar daquilo que não é dele. O menino era de Deus, e o menino era Deus, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? Então, o menino era de Deus e o menino era Deus, ou seja, ele não era dele, mas ele teve que proteger, ele teve que nutrir,
Por isso é chamado pai nutrício de Jesus. Eu vi um amigo meu, ex-protestante, dizendo assim, José que é o pai, o padrasto de Jesus. É isso que ele diz na igreja protestante. Ele disse, rapaz, desculpa, cara, porque assim, você sabe que eu sou ex-protestante, ainda tem muito de protestante em mim. Eles vão me exorcizar, então. O que é um pai adotivo? Aliás, o que é um padrasto? Padrasto é quando a mãe se separa e casa com outro, né? Então ele vira o padrasto daquele menino. Nossa Senhora se casou com outro? Uma burrice sem tamanho de falar. Mas enfim. Então, cuidem daquilo que não pertence a vocês. Sujeito que presta uma coisa para você, você sabe, já vê aquela coisa assim, eu cuido melhor das coisas do que da minha. Mas quando é das de Deus, não. A gente cuida como se fosse lixo. Tanto faz. E aí eu citei a passagem de Romanos 1. Porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, mas trocaram, substituíram a majestade incorruptível de Deus pela corruptibilidade humana. É isso que acontece na maioria dos lugares. Você chega e tem aquele povo dançando aquele negro nagô, sabe? É uma macumba dentro da missa, entregando, profanando o santuário, sabe? Eu fui para um casamento e aí tinha uma leiga lá no santuário. Gente, aquilo é profanação, vocês não entendem. Aquilo não é um batente para você ficar em pé, acabou-se não. Aquilo ali chama-se santuário ou presbitério, como querem chamar. Tanto faz. Presbitério, santuário é a mesma coisa. Profanam o santuário. Leigo tocando na Eucaristia quando não é para tocar. Isso é profanação. E não vem me dizer que isso é legalismo, não. Por quê? Porque na verdade, esse lance de legalismo é uma heresia protestante. Certo? É uma heresia condenada pela igreja, é uma heresia formal. Dois tipos de heresia, né? Formal, material. Material é quando não existe declaração pública e direta da heresia. Então, a heresia material, por exemplo, que o padre Fábio de Mello fez. É uma heresia material aquilo. Ou seja, ele proclamou uma heresia formal de um excomungado chamado Alfred Luiz, que foi excomungado em 1909, né, pelo Papa São Pio X. Então, quando Alfred Luiz disse, Deus queria o rei, nós demos a ele a igreja, foi exatamente o que o padre Fábio de Mello falou. A diferença, ele foi se retratar, e ele não se retratou coisíssima nenhuma, porque ele disse, não, vocês têm que entender que o sentido evoluiu de heresiazinha para heresiazona, só se for. Então, a heresia material é quando eu não proclamo diretamente. Quando eu digo assim, olha gente, esta é a minha opinião, a igreja não é o corpo de Cristo. Pronto, isso seria uma heresia formal. A heresia material diz assim, olha, a igreja, ela é o corpo de Cristo, mas não é muito não. Isso é uma heresia material, entenderam a diferença? Tá, vamos lá. Um heresiarca formal, por exemplo, Ário, lá no século IV, o padre de Alexandria, no Egito, Ário. Foi que ele disse, o verbo, Jesus não é Deus, Jesus é o verbo de Deus, ou seja, Jesus é uma criatura perfeita, é a primeira criatura de Deus, certo? Ele trouxe isso de uma outra heresia, uma heresia chamada subordinacionismo, que dizia que o verbo estava subordinado a Deus e o Espírito subordinado ao verbo. O que acontece? Ário disse com todas as letras e degladiou-se inúmeras vezes com Santo Alexandre. Santo Alexandre, que era o patriarca de Alexandria naquela época, que tinha como diácono o grande Santo Atanásio. Então, Ário declarou com todas as letras, esta é a minha posição. A minha posição é, Jesus não é Deus. Isso é uma heresia formal. Agora, quando vem alguém e diz assim, não gente, Jesus não é Deus não, Jesus é o Filho de Deus. Vocês estão entendendo errado. Isso é uma heresia material, ou seja, eu não estou proclamando a heresia minha. Ou seja, eu não estou proclamando, eu não estou dizendo assim, ei, o Alfred Luiz estava certo, viu?
Esse negócio de igreja não é isso que Deus quer, não. Isso é heresia formal. Agora, heresia material é aquela que é indireta, né? Que pega muito mais do que heresia formal. Porque heresia formal, você vai, desmascara o herege e pronto, está tudo resolvido. E a heresia material, que é por baixo dos panos? Ou seja, são ideias. Eu sempre digo para as pessoas, cuidado com o que vocês veem, com o que vocês ouvem. Porque nunca teve problema nos macro detalhes. Os problemas sempre estão nos micro detalhes. Por que eu não assisto o filme Mormon? Diz que tem uns filmes muito bonitos, né? Mormon, não sei o que, o gigante que pisou na formiga, uma coisa assim. Eu não assisto por quê? Primeiro porque são mormons. Eu não vou assistir nada mormon. Não tenho nada contra quem queira assistir. Mas eu não vou. Por quê? Porque, não, mas a história é linda e é uma história verdadeira. Pode até ser. E os micro detalhes que estão inserindo e que você não percebe. E tantas vezes que eles ficam chutando a igreja por baixo dos panos e você não percebe. Você está corroborando com isso, filho. Certo? Vamos entrar no nosso assunto de hoje. A oração da igreja. Por que eu falei nesse lance da Santa Missa? Porque a Santa Missa é a suprema oração da igreja. A Santa Missa não é, como eu disse na outra vez, digo de novo, não é um evento nosso. Entendam de uma vez por todas, não tem nenhum padre, nenhuma freira, nenhum bispo e nenhum fundador de comunidade que desminta isso. Até porque quem disse isso foi uma palavra oficial, não posso dizer que é ex-cathedra, porque ele não é papa, mas quem disse isso foi o cardeal Raymond Burke. A missa, a Santa Missa, ela é, no caso falando da liturgia, é um evento do céu. É o céu quem proporciona a Santa Missa. Não somos nós. Você não vai, não inventa, diz assim, vamos organizar aqui essa missa, né? Vai ser uma missa linda, com cânticos lindos, né? Muito frufru, vai ter gente batendo palmas, dançando e sapateando no sangue dos mártires. Vai ser lindo. Não. Se você entende que a Santa Missa na verdade é um evento do céu, você não pode fazer de qualquer jeito. A Santa Missa é o ápice da oração da igreja. Vocês já ouviram falar da expressão lex orandi, lex credendi? Já viram? Lex orandi, lex credendi quer dizer a lei da oração é a lei da crença. Aquilo que nós rezamos é aquilo que nós cremos. Em que é que você tem crido? O que é que você tem crido? Por isso que eu desconfio. Aqui já é opinião. Eu não costumo dar opiniões, tá? Eu costumo sempre falar o que a igreja fala, mas eu vou dar minha opinião aqui. Mas eu digo, aviso, é só opinião. Ninguém é obrigado a concordar. E aquele que discordar, acontece. Eu desconfio com aquelas comunidades que não sabem rezar em português, só querem rezar em línguas estranhas. Desconfio e vou sempre desconfiar. Porque se você não entende o que você está rezando, como é que você vai crer naquilo que você está rezando? Pode dizer o que quiser. Joga o São Tomás de Aquino em cima de quem quiser. Certo? Não estou dizendo aqui, é bom que alguém não fique pensando, que eu estou dizendo aqui que não existe, né, o dom das línguas chamado glossolalia. Não é isso que eu estou dizendo. Mas também alguém pode dizer para mim e pode provar e comprovar de que aquela zoada que eles fazem é realmente uma manifestação autêntica de um carisma? Dá para dizer? Alguém pode chegar e dizer assim, ó, você está realmente manifestando carisma, você está só fazendo zoada. Alguém pode dizer? Não. Não. A oração, a oração católica, ela deve exprimir a fé católica. Simples assim. Por isso, qual é a oração suprema da igreja? Santa Missa. E depois da Santa Missa? Segundo lugar? Não, eu não estou falando de uma oração isolada. Estou falando de oração com O maiúsculo. A liturgia das horas.
A liturgia das horas tanto é que é chamada de liturgia. Dentro da liturgia não é só a missa, é chamada a liturgia da missa e a liturgia das horas. Certo? A liturgia das horas. Então, a liturgia das horas é uma oração, vamos dizer assim com O maiúsculo, tá? São, na verdade, um conjunto de orações e salmos que se reza todos os dias, que não é para qualquer um. Primeiro porque a maioria das pessoas nem entendem por que rezar isso daqui. É igual você vai passar diante do sacrário. Para quem não sabe, passa diante do sacrário, tem Jesus, a luz está acesa, tem uma vela, o sacrário está fechado, Jesus está lá dentro. O que é que se faz? Meia genuflexão, joelho direito no chão, não é aqui, ó. Joelho direito no... Oi? Deixa eu perguntar, se você tem problema no direito, pode Sim. ser o esquerdo sem problema? Se você tem problema no joelho, o que é melhor que se faça? A reverência profunda. Melhor do que fazer com o esquerdo. Isso, por quê? Porque existe um sentido litúrgico no joelho esquerdo, que é o quê? A saudação do bispo. A saudação do bispo com o joelho esquerdo no chão. Não, na verdade eu nunca vi ninguém fazendo, mas tem escrito lá, né? Então como é que você faz? Toma a mão do bispo, bota o joelho esquerdo no chão e beija o anel dele. O problema é que os bispos não querem mais nem ter a mão beijada. E as pessoas também não querem beijar, então deu certo, né? Eu não quero que você me beije, você não quer me beijar, pronto, fica tudo bem. Então, como eu estava dizendo, passou na frente do sacrário, mas eu tenho que buscar um negócio ali, tenho que deixar aqui, tenho que buscar ali, tenho que deixar aqui, toda vez aí a pessoa se faz, corre o risco, com a certeza. Mas será que isso vai mudar alguma coisa para Deus? Não, não vai. Mas se você não fizer, vai mudar em você. Se você não fizer, vai mudar em você. Deus continua sendo Deus, filho. Não interessa quanto você pode fazer todo tipo de sacrilégio da frente do Santíssimo Sacramento, não interessa, Deus continua sendo Deus. Agora, você continua sendo você ou vai se desfigurando? Por que eu pedi que colocasse o crucificado ali? Queria que vocês olhassem para o crucificado. Por quê? Porque nesse momento teve mortes muito piores que a dele, não teve? Teve ou não teve? Teve. Morte por morte, muito pior que a dele. Inclusive, a própria morte de São Pedro foi pior que a dele. Foi de cabeça para baixo. Foi ou não foi? Foi, de cabeça para baixo. As mortes dos mártires sob Nero, por exemplo, costurava as peles de ovelha nos cristãos. E você já ouviu falar de molocos? Molocos são uns cachorrão assim, nutrido, sabe? Bicho, parece uns monstros. E botava eles para correr atrás. Eles pensavam que era ovelha, matava os cristãos. E eles não grudavam com quase os pés bons, não. Eles costuravam aquele bicho no lombo do povo. Botavam para correr. Prendiam as pessoas numa arena, num poste, e botavam uma vaca. E a vaca, que tinha sido feito raiva a ela, né? Por isso que Santo Inácio de Antioquia, lá no ano 107, vai falar: acariciai as feras para que não sobre nada de mim. Ou seja, faça raiva para eles, para quando eles chegarem a destroçar tudo, não ficar nada. E impressionante é que ficou um fêmur e o coração de Santo Inácio de Antioquia. E o mais impressionante ainda, isso quem está falando não é só o pessoal da época, não. São Tomás de Aquino fala nisso. O mais impressionante, o coração de Santo Inácio de Antioquia, as veias e artérias formaram uma palavra: INRI. INRI. Por quê? INRI, aquilo ali, ó. Né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Entendem? Jesus Nazarenos, né? Então o que acontece? O crucificado, por que Jesus teve o maior sofrimento do mundo se teve mortes muito piores que a dele? Ele tá um copo d'água para mim, por favor. Ou 3.
Isaías responde, Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, né? E carregou os nossos sofrimentos. Quando Isaías diz, Isaías está falando do povo daquela época? Está falando de quem, Isaías? Todos. De que época? Todas as épocas. Vocês já leram o livro Suma Demoníaca, do padre Antônio Fortea? Leiam. Ele diz naquela hora da crucificação, Antônio Fortea, um padre espanhol. Já leu? Leia. Que? É fantástico, meu amigo. Leia. Antes de você ler isso daí é crendice. Antes de você, tudo que você sabe sobre o demônio, antes de ler isso daí é crendice. Sério, leiam. O padre Antônio Fortea disse que naquele momento da crucificação, todos os demônios estavam diante da cruz de Cristo, rezando, chorando, escarnecendo, rindo, fazendo festa. Quando você faz festa no sentido pejorativo da coisa, de festejar, de palhaçada na Santa Missa, você está fazendo a mesma coisa que os demônios fizeram. Fortíssimo. Os demônios estavam diante da cruz de Jesus, porque os demônios não sabiam que ele era Deus logo de cara. Não. Foi uma coisa gradativa. Inclusive, existe um ensinamento que São José serviu também para isso, para obscurecer a visão do demônio. Por quê? Porque olhava para aquele menino e via, peraí, ele tem um pai, ele tem uma mãe. Não. Então está tudo em paz. Por quê? Porque se o demônio soubesse que aquele menino ali era Deus, ia tratar de matar o menino enquanto ele estava nascendo. Então, o que acontece? Os demônios estavam todos diante da cruz de Jesus, escarnecendo, fazendo festa, fazendo pirueta. Olha lá, se eu estivesse dançando, o nego largou. Olha lá. O que acontece? Eles achavam que era a vitória deles. Quando Jesus morreu, eles perceberam que na verdade era o contrário, era a derrota deles, a derrota dos demônios. E eles se desesperaram de uma maneira tal. É por isso que o demônio tem tanto ódio da cruz. Mas quando Jesus ressuscitou, eles... Não. Entendam de uma vez por todas, a fé da igreja é: nós não somos redimidos pela ressurreição, nós somos redimidos pela morte. Tem duas coisas aí. A morte é o que nos salva, não é a ressurreição. A ressurreição, sabe o que ela faz? Eleva a nossa natureza humana acima da natureza dos anjos. Agora, na ressurreição, começando na encarnação, certo? O mistério da encarnação é tão importante quanto o mistério da paixão. Tão importante quanto. Se Jesus não tivesse se encarnado, Jesus iria se encarnar de qualquer jeito, tá? Fato aqui para vocês. De qualquer jeito. De qualquer jeito. O que não iria... Por exemplo, se as pessoas que perguntam, se Adão não tivesse pecado, Adão e Eva, né? Não tivesse pecado no paraíso, o que ia acontecer? Estaremos todos na glória, essa hora, mas Jesus teria vindo do mesmo jeito. O que ele não teria era morrido na cruz, provavelmente. Por que Jesus teria vindo? Porque é da vontade de Deus elevar a nossa natureza. Deus nos fez pequenos para que Ele mesmo nos tornasse grandes. E gente, é uma violência, a maior violência que Deus... se vocês pegarem, Deus livre e guarde, pelo amor de Deus, essa visão é uma visão infernal. Mas se vocês forem ali, trouxeram o Santíssimo para cá, começaram a pisar nele aqui, é uma coisa que eu vou bater em você, se você fizer. Estou logo avisando, não quero nem saber. Porém, não é violência tão grande quanto a que o próprio Deus cometeu com Ele mesmo, ao se tornar nós. Essa é a grande violência. Ou seja, quando você estiver olhando para o crucificado, você vê como é que você fez isso, como é que você conseguiu
ser a um ponto tão inimaginável que você está aqui diante de mim, representado nessa imagem, de forma tão pequena, porque é óbvio que ele não tinha só essas manchinhas de sangue, né? Basta olhar para o sudário, basta assistir o filme do Mel Gibson. O filme do Mel Gibson, aquele pastor, todo mundo assistiu, né? Todo mundo? Aquele filme ali, ele foi apresentado primeiro para o Papa João Paulo II. O Papa João Paulo II aprovou. O Mel Gibson, que é um católico tradicional, tá? É um católico tradicional. Ele fez questão, se o Papa dissesse assim, não, ele ia torrar aqueles milhões que ele gastou, mas ele não ia exibir o filme. Aí o Papa disse, olha, gostei, é isso mesmo. Isso daí é 10% do que Jesus sofreu. 10%. O que está lá no filme? 10%. Palavra do Papa João Paulo II. Ele deve entender alguma coisa disso. O que acontece, gente? O crucificado, aquele que apresenta para nós as suas chagas, aquele que apresenta para nós o amor à própria cruz, e nós, de tão topeiros e tão ingratos, renegando a nossa cruz, quando ele pediu, quando ele abraçou, quando ele quis. Quando foi que ele pediu a cruz? Em que momento Jesus pede a cruz? Como é? Calvário. Antes do Calvário. Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. Quando ele estava manifestando um fenômeno real, porém raríssimo, chamado hematidrose. Hematidrose é quando a pessoa diz suou sangue. Na verdade, o que acontece? Debaixo das glândulas sebáceas, nós temos vasos capilares. Uma coisa bem fininha, mais fina que um fio de cabelo, né? Só que acontece, a angústia, a depressão onde ele se encontrava, depressão, tá? A palavra é essa. Ai, depressão é coisa de fraco. Jesus era fraco, então, na sua cabeça. Cabeça de quem diz isso. A depressão, Moisés ficou deprimido, viu? Moisés ficou deprimido. Elias ficou deprimido, viu? Elias. Ah, Elias aqui não, Elias é uma depressão em forma de gente. Elias ficou deprimido. Elias disse assim: ah, eu quero morrer. Morrer. Né? Foi ele que inspirou o Tiririca. Eu quero morrer. E aí o que acontece? Eu não vou mais comer não, eu vou morrer. Aí um anjo desceu do céu, deu comida do céu para ele. Do céu, comida boa. Não é Burger King não. Apesar de Burger King é bom. Deu comida e disse: ah, agora eu estou bem nutrido, agora eu quero morrer. E ficou nessa. Por quê? Porque tinha 300 e tantos sacerdotes de Baal, mais a rainha com tudo perseguindo ele. Ele olhava para todo canto e disse: cadê Deus, cadê Deus, cadê Deus? Deus não estava ali em canto nenhum. Aí ele subiu lá no monte. Cadê o Senhor? Um vento impetuoso veio, não tinha Deus. Um zoado de um trovão veio, não tinha Deus. Um tremor de terra veio, não tinha Deus. Aí uma brisa suave toca o rosto de Elias. Aqui está Deus. Deus é simples. Tem um negócio mais simples do que a cruz? Não tem, meu amigo. Não tem. Ó, palito aqui, um palito ali. Acabou-se. Com o rei do mundo, o rei do universo, pendurado nela. O madeiro santo, como os santos padres falam, né? Gente, quando Jesus estava lá na cruz, tomando todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, os seus sofrimentos, as suas dores, porque ele não morreu por nós, ele morreu por cada um de nós, isso é bem diferente. Isso vale uma meditação inteira de um retiro de fim de semana, talvez um retiro muito mais. Ele morreu por cada um de nós. Isso vale uma meditação. Isso teve santos que meditaram a vida inteira sobre isso. O que acontece? O que foi que ele fez na cruz? Reclamou? Blasfemou? O que ele fez, gente, na cruz? Jesus fala 7 vezes na cruz. 7. Dessas 7 vezes, você está vendo aquele prego enfiado no pé dele ali? Essa posição que ele está aí, comprime os pulmões dele. O que acontece? Ele está com o pulmão cheio de ar,
Ele não está sem ar, é o contrário. Ele está com o pulmão cheio de ar e não consegue mais expelir aquele ar. O que acontece? Para ele falar, ele tem que botar aquele ar para fora. O que ele faz? Apoiado nesse preguinho aqui, ele faz isso aqui, ó. Apoiado no prego, que está enfiado nos 2 pés dele. Vocês estão entendendo o que é isso? Apoia, levanta e fala 7 vezes. Vamos lá. Pai, perdoai-os, eles não sabem o que faz. Jesus rezou. Jesus rezou na cruz. Vocês entendem? Jesus rezou, Jesus intercedeu na cruz. No meio do maior de todos os sofrimentos da humanidade, Jesus estava rezando por aqueles que faziam isso com eles, com ele. Essa é a oração da igreja. Lex orandi, lex credendi. Vocês querem aprender a rezar? Me disseram assim, olha, faça de conta que aqui ninguém nunca rezou. Eu não duvido não. Não duvido que aqui as pessoas nunca tiveram rezado não. Alguém, eu fico calado, vamos ver. Alguém já rezou o ofício das horas aqui? Não? Já é um indício. Porém, vocês querem aprender a rezar? Existe um manancial. Eu vou falar uma redundância aqui. Manancial inesgotável. Eu já vi tanta gente falando isso, mas isso é uma besteira. Isso é manancial? É inesgotável. Não é manancial se for esgotável. Enfim, existe um manancial de espiritualidade perene. Aí, ó, manancial, perene, mesma coisa também. Perene, que vocês podem ir. Chama-se santos. A vida dos santos. A oração dos santos. É um manancial que vocês podem e devem buscar. O que acontece, gente? Especificamente a literatura monástica, os padres do deserto. Eles são profundos de uma maneira que vocês não têm noção. Olha, para vocês terem ideia, como é o nome do pai da psicanálise? Freud. Freud falou sobre os sonhos, que os sonhos nada mais falam do que uma realidade atual. Ou seja, está exprimindo algo que está acontecendo, de uma maneira distorcida ou não. E isso é uma maneira simplista de definir, claro. O problema é que 1700 anos antes de Freud, os padres do deserto já diziam isso. Os sonhos falam da realidade atual da alma. Para quê? Eles nunca estudaram psicanálise como Freud estudou. Só que eles definiram muito melhor do que Freud. Certo? Vão até monges. Por quê? Vocês querem aprender a rezar? Aprenda com quem reza. Primeira coisa, é impossível ter uma oração verdadeira sem ascese. Quem não sabe o que é ascese, pode levantar o braço, que é até bonito. Alguém sabe o que é ascese? A ascese, gente, é a chamada ciência dos anjos, dos santos. Ascese, A-S-C-E-S-E. Ascese. A ascese é a chamada ciência dos santos. O que é definir a ascese? Não existe uma tradução da palavra ascese, ascética, teologia ascética. Né? Não existe uma definição 100%. Existem várias definições que compõem uma ideia, um conceito. Porém, eu posso dizer que a ascese é a configuração do asceta à cruz de Cristo. É o que São Paulo diz: estou pregado na cruz de Cristo. Completo na minha carne o que faltou na cruz de Cristo. Isso é para matar qualquer protestante de raiva. Né? Porque ele diz que não, já sou salvo. E São Paulo está completando o que está faltando na cruz. Está faltando alguma coisa na cruz de Cristo? Tá. Aí São Paulo diz: eu completo a minha carne. A ascese é quando eu me configuro ao crucificado. Eu olho para o crucificado e diz: o Senhor sofreu, o Senhor morreu, e eu vou sofrer e vou morrer. Vocês sabem por que os santos são tão apegados ao sofrimento?
de Cristo? Ao seu próprio sofrimento? Na verdade? Você sabe por quê? Já se perguntaram isso? Todo santo fala de sofrimento. Eu quero sofrer, eu quero sofrer. Senhor, dá-me... Você acha que é aquele filme do Padre Pio, né? A baluarte de vocês é o mínimo. Eu só quero ser um padre anônimo e sofrer. Por que os santos querem sofrer? Por que aqueles que nunca vão ser santos e talvez Deus não pise nem no céu só querem vida boa? Vocês já se perguntaram por que os santos falam tanto de sofrimento? Já? Ninguém nunca se perguntou, não? Rapaz, por que os santos querem sofrer? Por que os santos fazem tanta questão de sofrer? Porque é o único ponto do Salvador que eles conseguem chegar perto. É a única característica do Cristo que um santo consegue chegar perto de tocar. Por quê? Porque a santidade de Cristo é impossível. É impossível, né? É uma comparação de que assim, quando a luz de Cristo chega, as outras luzes todas se apagam. É como o nascer do sol na frente da luz de um vagalume. O sol nasce, sumiu o vagalume. Podem ter quantos vagalumes quiser, some todos, porque o nosso sol nasceu. Quando Cristo nasceu na terra, todas as outras luzes se ofuscaram. Então o santo olha para Jesus crucificado, e aí você tem tantos e tantos, São Paulo da Cruz, São João da Cruz, tantos e tantos santos que aprenderam a teologia da cruz. Eles olham para o crucificado e dizem: é isso que eu tenho que ser. Por quê? Porque Jesus mandou. Você quer me seguir? Renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e venha. Aí o santo olha para o crucificado e diz assim: Senhor, eu não consigo ser mais nada porque eu sou um pobre. Eu sou um nada, mas um santo, que nem Padre Pio dizendo isso. Eu sou um nada, ele diz: eu. O quê, meu? Menos que nada, muito, muito. Eu não sou nada. Existe um abismo intransponível entre mim e a tua majestade. Porém, tem um ponto que eu consigo me igualar a Cristo. Igualar, entre aspas, tá? Lógico que ninguém é capaz de suportar o sofrimento que Cristo suportou. Porém, o santo, ele consegue tocar no sofrimento de Cristo e participar com ele. Já ouviu falar de triamúnera, munus? Não vou falar? Pronto. Triamúnera são... Porque assim, a palavra munus, no grego, o plural dela é munera. São 3 características de Cristo: sacerdote, profeta e rei. Cristo é sacerdote, Cristo é profeta e Cristo é rei. Triamúnera de Cristo, nós participamos pelo batismo desses 3 munus. Nós em Cristo somos sacerdotes, em Cristo somos profetas e em Cristo somos reis. Nele. Então os santos olham e dizem assim: Senhor, dá-me a participar do teu sofrimento, e se configuram como crucificados. Essa é a oração dos santos. Então, aprender a rezar de quem reza. Você vai se ligar só em quem não reza para aprender a rezar? Não. Quem é que reza? Os santos. Eu não estou falando que tem uma amiga, tem um pessoal aqui que reza. Não estou falando de gente como nós, não. Eu não sou como você, eu sou pior do que você. Mas gente, que tem gente que realmente, pelo amor de Deus, tem que reza de verdade. Tem gente que reza que você fica incomodado da pessoa rezar, porque você, na verdade, não é porque a pessoa está rezando, porque você não consegue rezar daquele tanto. Tem gente que reza de verdade. Aí o que acontece? Você vai lá nos santos, e principalmente na literatura monástica. Por quê? Porque os monges são monges porque eles rezam. Simples. Você sabe o que quer dizer um eremita? Eremita é aquela pessoa que vive a eremo. Eremo. Por isso, eremita, eremo. Eremo é aquela pessoa que sai andando, né? A pessoa solitária. Ela não é solitária porque ninguém quer ficar com ela, não. É o contrário, é ela que não quer ficar com ninguém. Por quê? Porque eles se isolavam no deserto para vencer o próprio pecado. E orações constantes. Eu quero mostrar para vocês 2 livrinhos
2 livrinhos. Fininho. Fininho, rapidinho, vocês leem um dia. Não lê mesmo em um dia, porque quando você abre o conteúdo aqui, você vê que o buraco é mais embaixo. Enfim, de 2 grandes santos que rezaram muito. Muito, muito. Esse aqui é o Tratado da Oração de São João Cassiano. Esse livrinho aqui, São João Cassiano, monge, né? Vida monástica, ascética. Eu fico revoltado com aquelas chamadas oficinas de dons carismáticos. Por quê? Porque é tão simples na cabeça das pessoas dar aula de dom. É ou não é? Não é simples? É. O problema, para os santos místicos chegarem a ser místicos, eles primeiro foram ascetas. Não dá para chegar à mística sem ascética. Entendem? Não é simples, como as pessoas acham. Vinde Espírito Santo, cheio do... Amém. 1, 2, 3, já. Gente, vamos parar com esse lance de achar que o Espírito Santo tem a obrigação de dar dom para alguém. O Espírito Santo, olha, você pode engolir o Espírito Santo com pena e tudo. Se você não rezar todo dia, não adianta. Não adianta. Vou tentar ler. Você engarrafou o Espírito Santo, está vendendo para as pessoas isso aqui, ó, que é o meu Espírito Santo, meu Espírito Santo. Por quê? Porque você vai numa comunidade, eles rezam de um jeito, você vai em outra comunidade, eles rezam de outro jeito. São tudo menos católicos. Por quê? Porque a igreja ensina a rezar. A igreja, claro, é óbvio que o Espírito Santo sopra onde quer? Claro. Pergunto para vocês, Espírito Santo age fora da igreja católica? Age ou não age? Por quê? Como é que você diz que ele age? Sim, mas age como? Existe milagre fora da igreja católica? Não, não existe. São 2 perguntas bem diferentes que eu fiz aqui. O Espírito Santo age fora da igreja católica? Age. O Espírito Santo faz milagre fora da igreja católica? Não faz. É impossível que o Espírito faça algo sobrenatural fora da videira. Impossível. Acreditar nisso é acreditar que o Senhor não institui igreja nenhuma. Isso é uma heresia rasgante. Mas e os milagres que tem? Aí você tem que aprender o que é natural, preternatural e sobrenatural. Se você não aprender o que é isso aqui, você vai estar achando que o negro que é curado de dor de cabeça no centro espírita recebeu um milagre. Certo? O negro vai lá no centro espírita, recebe um passe. Alguém frequenta o centro espírita aqui? Porque se for, chama o padre exorcista aí. Segura você aqui, amarra. Vai que, né? Vai que é igual o ritual, o cara tá com Baal dentro dele, né? Que é um bicho lá do alto escalão, né? Aí o que acontece? Amarra, bem amarrado com correntes, porque corda não resolve. Não é Baal, é Baal. O que acontece? Você vai lá no centro espírita com a dor na cabeça, recebe um passe. Uma semana depois você está com a mesma dor no pé. Transferiu a dor de campo. Me diga qual foi o centro espírita. Lula. Aquele rapaz que vocês gostam, Lula. Né? Barbudinho. Companheiro. Tá faltando um dedo, não tá? Um pedaço aqui. Por que o Lula não entrou no centro espírita e disse assim, ó, quero sair com o meu dedo inteiro? Ele, quando era presidente, durante 8 anos, foi o homem mais importante do Brasil. Por que ele nunca chegou num centro espírita e disse assim, ó, me deu um dedo novo? Porque o centro espírita nenhum podia dar. Nenhum. E Deus não queria dar também. É porque faltando um dedo já era mazelado, mas nem com o dedo tudo completo, né? Me diga, por que não pode? Natural, preternatural, sobrenatural. Natural é o nosso mundo aqui, ó. O que é natural? Natural é andar, natural é falar, natural é ser besta. Ser besta é natural. Hoje é. Né? Tudo é natural. Ou seja, tudo que acontece na natureza ao nosso redor é natural. O que é o preternatural? Preternatural é uma realidade que está acima da nossa. É o mundo angélico. O mundo dos anjos. O preternatural, ele faz tudo que o natural faz e mais um pouco. Então, um preternatural, por exemplo, existe dentro da demonologia um ramo de estudo chamado fenomenologia.
E dentro da fenomenologia existe uma coisa chamada, uma manifestação chamada poltergeist. Tem até um filme, né? Está bonitinho aquele filme. Esse filme fala das coisas dos bichos que de um lado para o outro e sai e leva. Aquilo ali existe. Não é tão simples como mostra ali. Tá ali os bichos voando. Não é tão simples. Tá? Porém, o que é que acontece? Vocês veem quem está mexendo naquilo? Vê ou não vê? Não. É possível que eu chegue e mexa uma coisa de canto? Se eu consigo, um demônio consegue. Certo? Se eu consigo fazer xirialaralalalala, o demônio consegue. Por quê? Porque a procedência de qualquer dom, de qualquer carisma é Deus. Mas nem todo dom, nem todo carisma vem até nós diretamente do Espírito Santo. Alguns vêm de anjos. Tudo que é preternatural vem de anjos. Portanto, quando vocês estiverem rezando e vocês sentirem uma paz interior, cuidado. Pode ser o demônio. Pode ser o demônio. Como é que você mede se é o demônio ou não? A paz não dura. O demônio não consegue mentir durante tanto tempo algo bom, entendeu? Ele até simula, mas ele não fica muito tempo, ele não consegue. Se ele enganou você de primeira, enganou, ótimo para ele. Se não, peraí, calma, tem alguma coisa errada. Aí o que é que acontece? Ele não consegue. Então ele transforma aquilo em inquietação. Aí você entende que é ele. Quando fala que não durou, fala de quanto tempo? Não, aí depende do tempo da sua resistência. Você tem que entender que um demônio consegue imitar um anjo, porque um demônio é um anjo. Então quando tiver naquele negócio, vamos orar na língua dos anjos. Quem foi que disse que aquilo é a língua dos anjos? Alguém conversou com um anjo para saber que ele estava dizendo aquilo? Gente, sinceramente, fui pesquisar. Não existe. Ninguém sabe dizer de onde vem isso. Ninguém sabe dizer. Só que alguém deve ter dito. Negado de ser a cara da língua dos anjos. Da língua dos anjos. Ninguém sabia, não dava para comprovar, acreditaram. Agora, existe uma coisa que o anjo não consegue fazer, mesmo que ele... Olha, pode juntar o inferno todinho. Ele vai o inferno todinho. Cada demônio botando um ovo de avestruz, de tanto fazer força, e não vai conseguir. Chama-se milagre. Entenda milagre. Milagre é uma manifestação sobrenatural. Sobrenatural. Por exemplo, criar um órgão do nada. Anjo nenhum consegue fazer isso. Existe um carisma dos milagres? São Paulo cita dos 9 carismas? Existe. Esse carisma aí é 100% sobrenatural. Não tem anjo nenhum que consiga, como é que se diz, simular isso. Nem anjo e nem demônio. O dom de línguas é um dom facilmente entregue por anjos e facilmente imitado por demônios. Fácil. Para ele é fácil, só zoada. Como é que você comprova? Não comprova. Vocês já perceberam que nessas comunidades que a gente anda por aí, eu não estou falando mal de ninguém aqui não, e se tiver também eu vou até o fim. Vocês já perceberam que quando você está nesses lugares aí, todas as manifestações que eles pretendem que sejam divinas são só as que a gente não consegue comprovar a veracidade? Por exemplo, repouso no Espírito Santo. Você consegue saber se o rapaz repousou mesmo? Ou se ele só deitou? Ou se ele teve um momento de histeria coletiva? Você sabe o que é histeria? O que é histeria? Todo mundo faz aí. Histeria é quase isso aí. Histeria é o seguinte: é acreditar que o que está na minha cabeça é mais real do que a própria realidade. Isso é histeria. Ou seja, o cara acreditou de um jeito que era Deus, que ele se jogou no chão. Eu já vi na Canção Nova, lá em Cachoeiro Paulista, a menina cai, ajeita na roupa. O demônio pode simular todos? A própria pessoa faz isso. Existem 2 procedências das tentações. A primeira, o demônio. A segunda, eu mesmo. Eu me tento. O demônio se tenta. O demônio sabia que Jesus era Deus. Lá na Quaresma. Sabia. Só que ele não resistiu à tentação dele mesmo
de tentar Jesus. Ele sabia que não ia rolar, mas ele foi. Porque ele ficou pensando assim, já pensou? Vai que eu vou pegar o próprio Deus. Fácil. Como é teu nome? Samara. É a questão de receber e ter a visão espiritual. Sim. Que é a visão do preternatural. Isso. É um milagre. Não. Sobrenatural que é um milagre. Preternatural é a realidade angélica. A gente tem a visão espiritual. A gente tem essa visão. Por exemplo, São Pio de Petrelcina tinha a visão preternatural o tempo todo. Conversava com os anjos. Passava tarefas para os anjos da guarda daqueles que eram os frades. Por quê? Dizer que eles não falam. Se ele não fala com vocês, eu falo e passo tarefa para vocês. Entendeu? Agora, o sobrenatural, os santos chegaram a esse grau de ver, enxergar, contemplar o sobrenatural. Esse sobrenatural, só Deus. Só Deus. Então, quando vocês observarem o repouso do Espírito Santo, dá para dizer, rapaz, cravar, isso aqui é Deus, não tem nem perigo de não ser. Dá? Dá ou não dá? Não dá para comprovar. Não posso dizer que é nem que não é. Posso? Também não vou dizer aqui que não é. Mas eu posso dizer sim, a maioria não é. Por quê? Porque se é um dom extraordinário, como é que é um dom de maioria? Não faz sentido. Extraordinário, ordinário. Maioria é ordinário. Minoria, extraordinário. Entendeu? O que é que acontece? Eu posso dizer que a glossolalia, ou seja, os sons ininteligíveis, são uma manifestação autêntica do Espírito Santo? Posso dizer? Posso cravar? Não posso. Pode até ser e pode não ser. Eu posso dizer, porém, que a levitação, em primeira instância, tem tudo para ser Deus? Eu posso dizer que é Deus? Também não posso, não. O demônio pode fazer isso, viu? Cuidado, o demônio pode fazer levitação. É preternatural. Não é natural levitar. É natural levitar? Sei se eu dar uma levitadinha aqui. Mas é preternatural. Ou seja, é um corpo que se ergue. É preternatural. Então o demônio consegue. Viram aí onde entra o preternatural? O demônio consegue. Tudo que é preternatural, ele domina o preternatural e o natural, que está abaixo dele. Oi. Aí, filhinho, você vai ter que comer muito. Leia a vida de Santo Antão. Santo Antão do Deserto, gente. Santo Antão do Deserto. Vou falar desse rapaz porque ele é fantástico. Vou falar de cão. O que é que acontece? Santo Antão do Deserto. Antônio quer dizer a mesma coisa. É uma coisa chamada onomástico, né? Antigamente as pessoas não... assim, rapaz, qual é o dia do teu aniversário? Não sei. Não se tinham calendários nas casas das pessoas. Ninguém sabia. O que é que ele dizia? Ele sabia que hoje, o menino nasce hoje, ele tinha que ser batizado hoje. Por quê? Porque ele podia morrer a qualquer momento, né? Mortalidade infantil não é novidade de hoje, pelo contrário. Ele podia morrer de uma doença, ele podia morrer de uma guerra, ele podia morrer de qualquer dia. Então ele batizava o menino hoje. Nasce hoje. Hoje é dia de quê? Santo Antônio. O nome dele vai ser Antônio. Entendeu? Davam o nome do menino pelo dia do santo que ele nasceu. E aí quando era dia de Santo Antônio, sabia o aniversário dele. Entendeu? Onomástico, ou seja, é o mesmo nome. Antão, Antônio. Bento, Benedito. Santo Antão do Deserto foi um homem que muito cedo, aos 23 anos mais ou menos, né, ele vivia na cidade de Alexandria, no Egito. Grande Alexandria, nos deu muitos e muitos santos, né? Fortaleza não deu nenhum. É tristeza. O que é que acontece? Alexandria, cidade dele, e ele era um jovem rico, porque perdeu os pais, ganhou uma herança muito grande, muitas terras, né? Muitos prédios, né? Casas, sim, prédios na visão daquela época, claro, né? Então o que é que acontece? Ele era um jovem rico, e ele ia para a missa e escutava, né, Jesus dizer assim, pela boca do sacerdote no Evangelho: se queres ser perfeito, vá, dê tudo aos pobres e venha me seguir.
E aquilo que ele ouviu retumbava dentro dele. E ele ficou, não, eu quero ser perfeito, eu quero ser perfeito. Se eu tenho que vender tudo, dar para os pobres, é o que eu vou fazer. Então ele juntou, vendeu tudo e deu para os pobres. Juntou uma parte só e deixou com a irmã dele. A irmã dele, órfã também. E ele entregou a irmã dele para as virgens cristãs. Cuidado, não curte. Vai ser virgem para o resto da vida. Fica aí. Foi lá para as virgens cristãs. Depois ele voltou e pegou o dinheiro que ele deu para a irmã dele e deu para os pobres também. Enfim. Né? Ajudou a santificar, a irmã dele virou santa também. Então o que acontece? Santo Antão foi para o deserto. É chamado de Santo Antão do deserto, não é por outra coisa, porque ele foi para o deserto. E ele foi para a maior batalha da vida dele. Contra quem? Ele mesmo. Olha, essa é a grande batalha, gente. Então essa batalha aí, você precisa da graça de Deus. Sem a graça de Deus não dá não. Tem alguém controlando o horário aí, eu estou fora. Eu vou falar aqui até de tarde. Sai daqui só na hora de ir para São José. Falar isso, se não tiver nada para fazer, o São José está lá esperando vocês. Vamos falar sobre as calúnias protestantes contra Nossa Senhora e vamos refutar todas. 4h30, na paróquia de Nazaré. Lá onde tem um Fonte de Viver, tem um grupo de vocês lá, tem 2? Hoje, né? Hoje. Bevem, o grupo é aberto, chega lá, né? Tem coragem? Não acredito. Duvido que tenha coragem. Psicologia é um negócio sério, duvido. De que tu é homem se tu for. Então, gente, o que acontece? Santo Antão foi para o deserto travar a batalha. Quando ele chega lá, o Caio vai, viu? Para quem não sabe, o Caio, o Elias, o Raul, eles vão. Estou fazendo propaganda de São José. Escancarado. Mandei até arrancar as portas, que é para ninguém inventar de fechar. Vai ser aí. Lá na paróquia de Nazaré. Lá onde tem um Fonte de Viver. Ah, tá. É do lado, na casa pastoral, chamada Casa Amarela. O fonte. Se quiser carona pra lá, tem uma caçamba, só todo mundo em cima. Enfim, gente, depois vocês combinam de todo mundo. Fretam uma van, ou muitos. Então o que acontece? Lá não é tão legal quanto aqui não, tá? Que é bonito. Bonito lá só Papai do Céu. Então o que acontece? Santo Antão estava no deserto e aí, gente, ele começou a praticar ascese. Mortificações, né? Mortificações, penitências. E aí começou a guerra contra Satanás. Rezava dia e noite. Sabe onde foi que ele foi refugiar-se para ficar só e ter sossego? Dentro de um cemitério. Muitos de nós não vão no cemitério nem no dia de finado. Ele foi morar dentro de um. E ele se trancou dentro de um mausoléu, de uma cripta. Dentro do cemitério, né? Gente morta. De verdade. Cemitério, gente morta. Né? Só para situar você na situação. Mas por que o demônio não pode ir para o cemitério? Não, o demônio pode ir. Ele foi para o cemitério, não foi com medo do demônio, não. Ele foi para o cemitério com medo dos vivos. Ele foi para os vivos não ficar perturbando ele. Porque ele fica. Entenda, os vivos já tinham medo do cemitério naquela época, né? Então o que acontece? Ele não queria ser perturbado, ele queria que gente, todo monge, o sonho da vida do monge é rezar 24 horas durante toda a vida sem ser atrapalhado. Isso é o sonho da vida de qualquer monge. Só isso. Agora que ele não vai conseguir. Óbvio, a limitação humana não permite, mas é o sonho da vida dele. Por isso que os monges davam 4 horas, se muito. Se muito. O que acontece? Quando ele estava lá, dentro a cada 2 dias, ou seja, hoje, depois só segunda-feira, a cada 2 dias vinha um rapazinho trazer um pão para ele comer e água para ele beber. Um pão. Aí, imagina o Felipe Dotti numa situação dessa. Felipe Dotti disse: a partir de hoje eu vou comer um pão a cada 2 dias. Paulo, você vai deixar lá em casa, viu, meu pão? Eu não vou chegar nem no final da primeira hora, até tirar lá, se debatendo. Então o que acontece?
Ele estava lá dentro daquela cripta, a cada 2 dias viu o menino deixar um pão e água, às vezes só água. Às vezes ele pedia, não trago pão hoje não, não quero comer pão não, quero só água mesmo. Certo? A cada 2 dias. O que acontece? O demônio se enfureceu contra Antão. Por quê? Porque ele dizia, esse rapaz vai encher o deserto de Acese. E para ele entrar na cidade e encher a cidade de Acese, não vai mais ninguém para o inferno. Então eu não posso permitir. Eu vou já chegar na resposta à tua pergunta. Santo Antão fala como é que a gente sabe. Então o que acontece? Ele estava lá, ele estava bobado que nem aqueles monges. Não é monge tibetano não. Depois fica. Não, ele estava praticando ascese. Quantos e quantos conflitos aquele homem não deve ter tido naquela cripta trancado. Ele estava lá e à noite zoada. Aí ele ficou. Foi que foi? Você pensa que ele tinha medo? Tinha medo, amigo. Tinha medo. O que acontece? Começaram a entrar pelas paredes como formas de animais. Lobo. É legal a descrição, cara. A descrição é impagável. Lobo, urso, jacaré, leão, escorpião. Então, leão, urso, escorpião. Fazer o quê? Só foi um escorpião gigante, né? Um escorpião, mano. Eu fico, mas o que o demônio está pensando? Escorpiãozinho. Um urso, não, eu estou preocupado com aquele escorpiãozinho ali, ó. O urso para mim, ó. Já matei quantos ursos? O que acontece então? Santo Antão ficou aterrorizado quando ele viu aquele monte de bicho andando como se fosse aqueles bichos vindo pro lado dele. Ele ficou, meu Deus. E ele olhou para aqueles bichos e ele, peraí. Aí tem 2 coisas que nós não fazemos, porque a gente é trouxa. Você sabia que a gente tem 3 potências na alma? 3 potências da alma, 3. Isso aqui eu falo no São José, o povo já está lá enjoado de saber disso. 3 potências da alma: inteligência, vontade e sensibilidade. Os anjos têm 2, inteligência e vontade. Eles não sentem, eles não têm corpo, então eles não sentem. Nós temos corpo, a gente sente. O problema é que a inteligência e a vontade do anjo são muito infinitamente melhores que a nossa. Então, nessa ordem, inteligência, vontade e sensibilidade. Não troquem. Aquelas pessoas dizem assim, não senti nada naquele grupo, então ele não presta. Você pegou a sensibilidade, devia dar em terceiro e botou em primeiro. Ou seja, você está desequilibrado. Nessa ordem, o que acontece? Santo Antão diz 2 coisas fantásticas. E uma delas é genial. Ele diz assim: enchendo o pensamento com Cristo. Ou seja, ele viu uma aparição do demônio perto dele e ele fez o quê? Jogou Cristo para dentro do pensamento dele. Ele se desesperou, a Maria cheia de graça? Não. Ele jogou Cristo no pensamento dele. E a segunda coisa, mais genial ainda: com os olhos continuamente na realidade. Matou o demônio, amigo. Meteu a realidade do meio, matou o demônio. O demônio não pode fazer nada com você na realidade. Nada. Por quê? Porque o demônio age numa coisa chamada sentidos. Sentidos. Olhos, ouvidos, olfato, tato, paladar. Não é aquela coisa de sexto sentido. Eu tenho um sexto sentido. E eu... Não. Isso aí para mim é frescura. Né? Mas ele age nos sentidos, naquilo que você vê, naquilo que você come, naquilo que você ouve, naquilo que você prova. Daí vem as doenças, né, da gula e tudo mais, né? Então, como ele age nos sentidos, em que lugar está o sentido? A sensibilidade, sentido e sensibilidade é a mesma coisa. Onde é que lugar? Em terceiro. As pessoas que pegam a sensibilidade e colocam em primeiro estão suscetíveis a cair em todo tipo de tentação. Eu não senti nada. Ou, eu gostei daquilo, eu senti uma paz. Meu filho, um cigarro de maconha faz você sentir essa paz também. Faz. Você fica lá, ainda dança reggae.
Não vem com essa de o que eu sinto me engana. Vocês entendem? Os sentidos nos enganam. Por que você quer ver? Você vê aquele Chris Angel? Alguém que pode me olhando aquele cara fazer, ele faz coisas assim. Eu particularmente acho que ele tem parte com o cão. Mas enfim, não é pacto, é parte com o cão. Eu acho que ele tem, mas não é disso que eu quero falar. Então você vê um mágico na sua frente fazendo e você não consegue ver, entender e saber o que é. É um truque, eu sei que é. Mas como é que faz? Não sabe. Por quê? Porque os seus olhos te enganaram. Os seus olhos te enganaram. Claro, a destreza, a habilidade do mágico fazem isso. Mas os teus olhos te enganaram. Geralmente, 99% dos casos, você está olhando para o lado errado. Quando você quer descobrir um truque. Os teus olhos te enganam. Os teus ouvidos te enganam. Então o que acontece? É aí que Satanás age. Se você sai da sensibilidade e usa a razão, ele nunca vai te enganar. Santo Antão disse assim, com os olhos na razão. Ah, é? Tu é esses monte de bicho aí? Beleza. Basta um. Se esses bichos realmente fosse real, bastava um, filho. Para que esse monte de bicho? Bastava um, já me matava. Um leão desse aí, né? Ou um temível escorpião. Um temível escorpião. Pronto. Bastava um desse daí, já me matava. Então eu sei que você é fake. Santo Antão dizia essa palavra, fake. Você é fake. Né? Você é fake. Então sabe o que você faz? Ah, você é real? Olha, eu fico imaginando o homem dentro de uma cripta, de um cemitério, de madrugada, sozinho, nem um rastro de gente, não sei quantos quilômetros, e ele discutindo com Satanás desse jeito. Ah, você é real? Me mata. Vai lá. Joga pra mim. Hã? Não? O demônio se enfureceu de um jeito. Os bichos se desfizeram e ele saiu num grande urro de ódio. Ou seja, o demônio foi para endoidar ele e ele endoidou o demônio. Simples assim. Ele endoideceu o demônio. O demônio saiu de perto dele. O demônio tentou ele com uma mulher. Sabe aquela mulher cavalona mesmo? Você fica assim, benza a Deus. Mas você não vai, é óbvio, você não vai dizer benza a Deus. Mas vamos pensar que você vai dizer isso, né? Benza a Deus, né? Igual o monge passando no deserto, e aí aparece uma mulher pelada na frente dele. Ele olha para aquela mulher, um monge no deserto, vendo uma mulher pelada daquele jeito, ele olha para aquela mulher, aí ele disse, louvado seja Deus, começa a chorar, e diz, como a criação divina é bela. E passa direto. É só santo mesmo. Você está entendendo como sentir? Santo Antão foi testado nos seus sentidos. Por quê? Porque ele estava passando no deserto e viu um disco de prata. Ele olha para aquele disco e diz, um disco de prata, meu amigo. Olha para o lado, olha para o outro. Fosse eu fazer o quê? Olha para o lado, olha para o outro. Bota o pé em cima. Tem dono, tem não, é meu. Pego e vou embora. Podia ter sido o pensamento assim, olha, um disco de prata deve ser valioso, eu vou vender e vou dar aos pobres. Não podia? Não é uma coisa boa? É uma coisa boa? É um pensamento bom. É um pensamento bom. Porém, Santo Antão olhou e disse assim, peraí. Conversa é essa. Aqui não é uma estrada que passa muita gente. Segundo, aqui não é uma estrada que passa gente rica. E mesmo que um rico deixasse cair um negócio desse, com certeza ia vir voltar para buscar. Isso daí é coisa do tinhoso, do sete pele. Fez o sinal da cruz, se desfez e se desintegrou no ar. Sabe para quê? Para mostrar para vocês que nem tudo que brilha é ouro. Isso é uma regra lá no São José. Não nos enganemos com o brilho do ouro. Então a primeira coisa para a gente saber se é Deus ou se é o demônio é coloque Cristo na sua mente e os olhos na realidade. Por quê? Porque Satanás, quando se levanta no ringue da fé, e onde é que fica a fé? São Paulo vai dizer, na racionalidade. São Paulo vai dizer, é preciso crer com a razão. Então, a fé racional, a fé é racional. Agora, a fé também é um dom, óbvio, mas ela está situada na potência da razão, da inteligência. Então, coloque os olhos na inteligência, coloque os olhos na realidade. Porque quando você coloca os olhos na realidade, o que o demônio faz? Ele pega os teus olhos, os teus ouvidos, a boca, o teu tato, né?
teu olfato e ele manipula isso. Ele pode colocar, por exemplo, memórias suas que ele traz à tona. Sabe, da época que você era errado, vivia em cabaré, aquele esclambação, todo mundo gostava de você porque você era rico, depois que você ficou liso, ninguém falou mais que você, né? Aí, olha, esses caras se lembrando, né? Isso aí é assim, aí era nós, mano, semana passada tá lá, vou entrar em detalhe não. Aí o que acontece? Você vivia naquele negócio, aí sabe o que o demônio faz? Ele coloca aquela memória, vem à tona. E aí a nossa psique é tão sem vergonha do jeito que você sente de novo. Por quê? Porque você somatizou. E aquilo vira carne, aquilo sente. Você sente. Como um gosto que você se lembra foi tão bom que você sente na boca. Mesma coisa. O que acontece? Ele cria na sua frente uma miragem. O que é miragem? Oi. Não, alucinação é um termo patológico. É uma ilusão. Ou seja, o que é uma ilusão? Uma miragem? É algo que parece real, mas não existe. Por exemplo, Samara, que é uma moça muito bonita. Samara, qual a sua idade, Samara? 19 aninhos. Eu tive 19 uma vez. Tive mesmo. Tô falando eu, né? Tu não. Então, eu olho para Samara. O que é que me impede de olhar para Samara e dizer assim: puxa, como eu podia estar namorando com ela agora? O que é que me impede? Está dentro da minha cabeça. O que é que me impede? Sério, nada. Nem isso, filho. Nem isso. Aliás, isso é o que impede menos. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Matrimônio não se resume nessa argolinha aqui. Certo? É muito. Eu posso jogar isso aqui fora. Vai complicar para mim chegar em casa. Porém, essa argolinha aqui é o de menos. Olha, eu vou dizer mais. Quando você bota essa argolinha aqui, a mulher é por em cima, viu? É, Jesus. O povo enganado. Aí o que é que acontece? O que é que me impede? Eu, na minha cabeça, olhar para Samara e dizer assim: sorri aí, Samara. Oh, sorriso lindo. Eu tô afim da Samara. Vou namorar com a Samara. Ou seja, tu tá entendendo como eu já estou botando na minha cabeça que a Samara vai ser minha namorada? Ela nem falou comigo, mas na minha cabeça ela já está minha namorada e eu já estou pensando aqui como é que eu vou fazer para a gente sair mais tarde. Ou seja, vocês estão percebendo que eu estou formulando uma ilusão na minha cabeça? Vocês estão percebendo que por isso muita gente está carente e muita gente está desesperado e muita gente está quebrantado por causa de amores? Porque na verdade está tudo na cabeça. Eu criei aquilo. Aí eu vou e chego na Samara. E aí, Samara, tá, beleza, isso, Samara, tá. Sabe que a gente tá namorando, né? O cara acredita tanto. Vocês estão entendendo? Aí o que acontece? Eu sou casado? Sou, tá aqui minha aliança, não neguei pra ninguém, certo? O que acontece? O demônio botou isso na minha cabeça. Ele diz: olha, ela bem que podia ser tua namorada. Olha o sorriso dela como é bonito. Vocês estão vendo? Ele vai criando uma ilusão na minha frente. Se eu sou uma pessoa que age segundo o terceiro lugar, que é a sensibilidade, coloca ele em primeiro lugar, você sabe o que vai acontecer? Eu vou cair em qualquer tentação que aparecer. E o demônio sabe qual é o meu ponto fraco. Ele sabe o ponto fraco de cada um. Por quê? Ele prevê o futuro. O demônio prevê o futuro, negada? Por quê? Como é? Porque vocês são ligados naquele ditado, né? O futuro a Deus pertence. Não é por isso não. Não é por isso não. É porque o demônio, ele não consegue entender o futuro porque ele não conta com duas coisas. A primeira, a graça de Deus, e a segunda, a nossa liberdade. Tem duas coisas que o demônio não mexe. Impossível. Olha, junta o inferno inteiro para te fazer pecar. Se você não quiser, ele não peca. Você não peca. Certo? Se você não quiser, você não peca. Você peca quando você quer. É um ato deliberado e consciente. Senão não é pecado. Se não for consciente, não é pecado. Então, para a gente finalizar, o que é que o seu Tantão diz? A primeira coisa, para a gente saber se na oração de vocês existe uma aparição do demônio ou de Deus, se for um demônio, ele vai te fazer medo. Ele vem para isso. E se ele percebe que você tem medo, aí é que ele vai te fazer mais medo ainda. E vai chacoalhar, e vai bater, e vai fazer, e você vai ficar, e você se mija todinho,
e ele vai continuar te fazendo medo. A aparição divina, não. O anjo, quando aparece assim, não tenha medo. A primeira coisa que ele fala, por quê? Porque ele sabe que a nossa fragilidade humana, a reação é a gente sair correndo. A minha pergunta é, se eu aguentar, fica com as pernas tremendo assim. O que acontece? Não tenha medo. Não temas. Nossa Senhora aparece para os 3 pastorinhos. A psicologia do céu é fantástica. Paulo Freire é muito retardado. Paulo Freire é muito retardado. A psicologia do céu é fantástica. Nossa Senhora aparece para 3 criancinhas e diz: a primeira coisa que Nossa Senhora faz, abre o chão e mostra o inferno. Não pode falar de inferno para criança. Reclame com Nossa Senhora, filho. Que foi? Teve um repouso aí? Alguém caiu? Pensei que alguém tinha caído aí. Roubos, né, espirituais. Gente, a oração da igreja é a oração de 2000 anos, e não uma oração que partiu 50 anos só. Essa é a oração. A igreja reza aquilo que ela crê, e crê naquilo que ela reza. Quando vocês forem rezar, existe uma coisa chamada Zicaron. Já ouviu falar de Zicaron? Já ouviu falar? Ouviu falar? Estudo liturgia, tá? Zicaron está dentro da liturgia mais do que você imagina. Zicaron é uma palavra hebraica, sabe? É o retorno ao passado. Quando vocês veem aquelas orações assim, Senhor, que nos tiraste da escravidão, que isso, aquilo outro, falando de passado. Aí depois te joga para o presente. Faze isso e tal. O que ele faz? Recorda o passado e fala do presente. Isso é Zicaron. Isso é a oração judaica que a igreja cristianizou. Isso aí é a primeira coisa que vocês, quando vocês forem fazer as orações, escrever, por exemplo, se Deus suscitar aqui fundador de comunidade, o que acontece? Quando vocês forem fazer as orações da comunidade, então a primeira coisa que vocês pensam, o que os fundadores de comunidade fazem? Sai escrevendo um monte de coisa lá que vem na cabeça deles e tal, e está dizendo que é Deus que está ganhando, como se estivesse psicografando alguma coisa, né? Mas na verdade, entenda, primeira coisinha, primeira base para vocês fazerem as orações de vocês, aquelas orações, eu estou falando de oração pessoal, que é uma oração, que é uma coisa que já está dizendo, pessoal, tá? Mas a primeira coisa, lembre-se do Zicaron, ou seja, voltem até o passado para reconhecer os feitos de Deus e depois joguem no presente de volta. Zicaron, com Z, certo? Então, o Zicaron é utilizado na liturgia larga, na liturgia bizantina, então aí é que é mesmo. Certo? Então, o que acontece? Isso é maravilhoso, certo? Isso é maravilhoso. O que vocês vão fazer? Depois daqui tem o que, Raul? Adoração, pronto. O que vai acontecer? Nós, no São José, fazemos adoração contemplativa, certo? Não estou dizendo que é melhor, nem estou dizendo que é pior. Quando você estiver na frente do Santíssimo Sacramento, lá no São José nós temos adoração mensal, tá? Então todos, o último sábado de cada mês é só adoração, não tem formação. Lá nós rezamos 2 orações, 3 orações na verdade. A oração do anjo de Fátima, meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo, né? Nós rezamos a ladainha em reparação do Santíssimo Sacramento contra os sacrilégios que se cometem, os abusos, as profanações contra o Santíssimo Sacramento. E nós rezamos uma oração que faz parte do ofício de Corpus Christi, composta por São Tomás de Aquino, chamada Adoro-te Devote. O Adoro-te Devote é interessante porque tem uma parte que ele diz assim: na cruz estava escondida a tua divindade, mas aqui também está escondida a tua humanidade, diante do Santíssimo Sacramento. O que vai acontecer? Vocês vão estar diante do Rei dos Reis. Só para finalizar aqui, e a gente poder ir lá para frente do Santíssimo, tem uma coisa que São Boaventura fala. Ele fala de muitos conceitos assim. Sim, o nome do livro é Itinerário da Mente para Deus, em 6 passos. São 6 passos que aqui, e ele é tão gênio que ele diz assim, são as 6 asas dos serafins. As 6 asas dos serafins são os 3 passos para chegar até o 7º. O 7º é a contemplação de Deus. Aí você casa com o castelo interior, né? É muito legal isso. Não mais. O Itinerário da Mente para Deus. Só que ele é uma leitura mais complicadinha, né? Então a gente tem que ler, de repente pegar um dicionário, né? Pegar uma pesquisa, para a gente entender. Mas assim, as notas de rodapé são fantásticas, explicam pra caramba, né? Aí assim, você
ele viveu numa época onde a heresia de Joaquim de Fiore estava rolando, truando no mundo, então você tem que dar uma pesquisada, saber qual é o contexto também, enfim. Mas ele diz assim, para chegarmos à consideração do primeiro princípio essencialmente espiritual, eterno e acima de nós, é necessário passarmos pelo vestígio que é material, temporal e exterior. Isso significa pôr-nos na via de Deus. É necessário que entremos em nossa mente, que é a imagem eterna de Deus, e é espiritual e está em nosso interior. Isso significa caminhar na verdade de Deus. É necessário, enfim, que nos elevemos até o ser eterno, espiritualíssimo e transcendente, fixando o olhar no primeiro princípio. Isso significa regozijar-nos no conhecimento de Deus e no respeito à sua majestade. Aqui. Doutor da igreja, viu, gente? Se você não quiser, vai rasgar meu livro que o doutor não morre não. Aí o respeito, contemplar os mistérios de Deus no respeito à sua majestade. Respeito à sua majestade. Não é aquilo que aquele povo lá quer fazer, celebra a missa com Jesus sentado com Jesus no chão. Não. Respeito à sua majestade. Então, os meninos, quando forem conduzir vocês até o Santíssimo Sacramento, ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. E nós somos nada. Segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, nada. Menos que um átomo. Certo? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixar vocês só com a frasezinha do doutor Moral. Você sabe quem é o doutor Moral? Santo Afonso Maria de Ligório. Quem reza, se salva. Quem não reza, não se salva. Mais simples do que isso, impossível. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.